Bem, então nós temos uma pergunta, na verdade, duas perguntas, que agora podem ser respondidas de uma maneira mais tranquila, mais clara. E as duas perguntas a gente pode unir em uma só. Que é por que e para que fazer, construir um projeto de pesquisa? Ou até mesmo por que e para que fazer pesquisa? Nós já vimos, ao longo dessas duas unidades, que, ao longo do tempo, o ser humano se relaciona com a natureza tentando se aproximar dela, porque dessa maneira ele consegue entendê-la melhor e, entendendo a natureza de uma maneira melhor, ele consegue ter mais tranquilidade para a sua própria sobrevivência. E tentou isso através de várias maneiras, né? Uma aproximação que no início era muito inóspita, né? Muito ameaçadora para a própria sobrevivência do homem, aos poucos foi melhorando, né? Através da arte, foi ganhando complexidade, né? Através da arte, através dos mitos. Chegamos a um ponto em que um pensamento um pouco melhor organizado, que a gente chamou de filosofia empírica, começou a ser utilizado, né, para se utilizar, inclusive, dos recursos que a própria natureza nos fornecia e, e, e as nossas observações acabavam por concluir que esses insumos eram úteis para nós, né, em diversos aspectos. O nascimento da medicina começou por aí. E mais à frente nós vimos que chegamos num ponto em que essa organização do pensamento para se aproximar e se aproveitar daquilo que a natureza nos oferece se tornou uma organização mais sistemática. E aí a gente passa a chamar esse processo de filosofia científica. Então, nisso aqui, nessa evolução ao longo do tempo, né, evolução do pensamento, evolução da maneira como o homem se relaciona com a natureza e, com isso, construindo construindo as ciências médicas, construindo as ciências em geral, nessa aproximação toda, nós não podemos esquecer que essas observações e o que o homem faz da natureza e as conclusões que ele tira a partir dessas observações, todas elas, né, são embasadas exatamente em conceitos criados pelo homem, né, em juízos feitos a partir desses conceitos, em raciocínios tirados a partir desses juízos. O que nós já vimos são os elementos base para o pensamento se estabelecer. E o pensamento que nós vimos tem uma essência moral que faz com que o mesmo seja utilizado para tomada de decisões essas que vão nos levar a ações, né? Comportamentos, atos, planos, que, se formos pensar na dimensão científica, nada mais são do que a gente chama de projetos ou a execução desses projetos. São ações, são atos, são fruto do nosso comportamento. E esses projetos, né, essas investigações, elas são decididas por nós a partir daquilo que a gente pensa sobre o que observamos na natureza. O modo como observamos a natureza, o modo como observamos aquilo que nos observa,
E aí o termo natureza ganha uma amplitude, né? Você pode estar falando agora de prontuários dentro de um arquivo de hospital. Olhando para a natureza daqueles dados, você cria conceitos, juízos, raciocínios, e a partir disso, né, ou dos próprios pacientes que circulam nesse hospital, e a partir disso, o seu pensamento, essencialmente constituído pela sua própria moral, leva você a tomar decisões, e dentre várias decisões que você toma, uma delas pode se relacionar à criação de projetos de pesquisa que levem a um comportamento investigativo, e o intuito disso é justamente gerar valor moral e valor ético nos produtos desses projetos, que são retornos, né? Aquilo que, que resulta de bom, já que estamos falando em valores morais e valores éticos positivos, já que nós buscamos isso na ciência, gerar, através dos resultados desses projetos, resultar, que eles resultem em produtos que tenham valor moral e valor ético positivo, ou seja, que deem um bom retorno para nós próprios e para aqueles que nos cercam, que a gente pode chamar agora de sociedade. Então, a resposta para essas perguntas, por que e para que fazer um projeto de pesquisa, é justamente para melhorar a nós próprios e aquilo que nos cerca.